Fala pessoal, você já reparou por que a nossa geração, mesmo sendo uma geração tão jovem, aparenta estar tão esgotada? E é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Apresentarei algumas das principais razões que podem estar por trás desse esgotamento físico e mental. Nesse vídeo, me senti desafiado a falar de um assunto que poucos falam. Conversaremos sobre alguns motivos bem pé no chão que podem explicar o porquê desse esgotamento mental e físico. Te convido a ficar por aqui e ao longo do vídeo vamos falar sobre estresse crônico, excesso de informações, redes sociais e comparações. E no final eu vou deixar alguns ajustes simples que você pode testar ainda essa semana. Vejamos a que ponto chegamos, onde o estresse patológico virou algo normal na sociedade. Em alguns ambientes ele é até romantizado. Tem gente que se orgulha de dormir pouco, trabalhar demais, viver no limite e não descansar. Só que o corpo não entende isso como produtividade. O corpo entende isso como uma ameaça por vivermos em alerta por tempo demais. E aí que entra um hormônio muito importante, o tal do cortisol. E antes de falar dos efeitos do estresse crônico no corpo, é importante entender o papel dele. De maneira geral, o cortisol é conhecido popularmente como o hormônio do estresse e produzido pelas nossas glândulas suprarrenais, que ficam ali acima dos rins, como se fossem pequenos chapeuzinhos. Em uma situação normal, o cortisol sobe em momentos específicos do dia, como ao acordar ou diante de um estresse agudo. Por exemplo, uma notícia ruim ou aquele baita susto que você leva. Isso faz parte da fisiologia normal do organismo. O cortisol não é um vilão. Na verdade, ele é um grande aliado do nosso corpo, participando de diversas funções endocrinológicas e metabólicas. O problema começa quando o nosso corpo passa a viver em estado de alerta por tempo demais, gerando níveis elevados de cortisol permanentemente. E daí você me pergunta, mas doutor, o que isso tem a ver com a nossa geração? Vamos lá então. Nós estamos vivendo em um estado de alerta por tempo demais. Imagina só, excesso de cobrança, privação de sono, comparações, ansiedade constante e pouca recuperação. Isso já é mais que o suficiente para termos níveis de cortisol séricos sempre nas alturas. E com o tempo, isso pode trazer consequências tanto para o corpo como para a mente. E agora, vou citar alguns dos principais efeitos, a começar pela piora do sono, algo cada vez mais comum entre jovens. E existe uma explicação para isso. O cortisol é naturalmente mais alto pela manhã e vai diminuindo ao longo do dia. Mas quando ele permanece elevado, até mesmo durante a noite, o sono perde a qualidade. Aí surge a dificuldade para dormir, despertar durante a madrugada e aquela sensação conhecida: meu corpo está cansado, mas a minha mente não desliga. Com o tempo, isso vira ciclo, e um corpo que não descansa adequadamente aumenta o risco de vários outros problemas de saúde. Seguindo, o cortisol elevado também gera um aumento da glicose no sangue e, com o tempo, resistência à insulina. E isso gera maior risco metabólico e a ocorrência do principal tipo de diabetes entre adultos, o diabetes mellitus tipo 2. Mas os efeitos do cortisol não param por aí. O excesso prolongado pode causar perda de massa muscular, fraqueza, ansiedade constante, irritabilidade, aquela sensação de estar sempre alerta. Também pode prejudicar a concentração, a memória e até diminuir a imunidade, fazendo com que o corpo tenha mais dificuldade para se recuperar. Além disso, pode contribuir para o aumento da pressão arterial e provocar alterações hormonais. E isso não acontece apenas em pessoas mais velhas. Os jovens também podem sentir esse efeito. O estresse crônico pode afetar desejo sexual, ciclo menstrual, a disposição e, em alguns casos, até fertilidade. Por isso é importante lembrar, o cortisol é fundamental para a nossa sobrevivência. O problema não é o hormônio em si, mas quando ele permanece elevado por muito tempo. E antes de continuar, vale uma observação importante. Uma coisa é o aumento do cortisol relacionado ao estresse crônico. Outro, bem diferente, é o hipercortisolismo patológico, uma condição médica causada pela produção excessiva de cortisol. Nesses casos, podem surgir sinais mais específicos, como ganho de peso principalmente na região abdominal, rosto arredondado, que nós chamamos de face de lua, estrias largas e arroxeadas, fraqueza muscular e alterações importantes nos níveis de glicose sanguínea. Por isso, se você perceber algum desses sintomas, procure avaliação médica. Nem todo cansaço ou estresse é apenas consequência da rotina. E fica a dica, informação é importante, mas o diagnóstico deve ser feito por um profissional. Depois dessa breve aula sobre o cortisol, fica mais fácil entender como o estresse crônico pode estar afetando a saúde de muitas pessoas atualmente. Isso não é apenas uma sensação. Seguindo para o segundo tópico, vamos falar de algo que impacta diretamente na nossa saúde, o excesso de informação. E sinceramente, esse tema sozinho já daria um vídeo inteiro, mas prometo ser breve. Pensa na quantidade de informações que recebemos desde a infância. Nosso cérebro é bombardeado o tempo todo. Notícias, responsabilidades, escola, trabalho, vida financeira, viagem perfeita, corpo ideal, rotina ideal, produtividade ideal. E eu já fico cansado só de falar tudo isso. Às vezes eu me pergunto, será que o nosso HD suporta tanta informação? E com a internet esse fluxo aumentou de forma impressionante.
No dia a dia, passamos horas no celular, naquela famosa rolagem infinita, recebendo informações que muitas vezes nem precisamos, tais como fiquei milionário aos 10 anos de idade, ou a rotina perfeita que vai mudar sua vida em 24 horas. E claro que informação é importante. A internet democratizou o acesso ao conhecimento e a conteúdos de qualidade, como esse vídeo que você está assistindo aqui agora. O problema é que também consumimos uma enorme quantidade de informação que não tem utilidade real para a nossa vida, e isso pode sobrecarregar a mente. Segundo o médico e escritor Augusto Cury, que aliás gosto bastante das suas obras, ele diz que uma criança hoje, entre 7 e 9 anos de idade, teria mais informações do que um imperador romano no auge do Império Romano. Se a frase é exata ou não, pouco importa. O que importa é a reflexão. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Mas será que precisamos consumir tudo o que aparece na nossa frente? Ou será que parte do nosso cansaço vem justamente da tentativa de carregar o mundo inteiro dentro da nossa cabeça? Por fim, o nosso terceiro tópico, e talvez o mais polêmico, as redes sociais e a comparação. Hoje, a gente não se compara apenas com o vizinho, com o colega da escola ou com o colega do trabalho. Com as redes sociais, passamos a nos comparar com o mundo inteiro, e com o melhor ângulo do mundo inteiro. E mesmo sabendo que aquilo é apenas um recorte, muitas vezes o nosso cérebro interpreta aquilo como realidade. E, de repente, começamos a desejar uma vida que nem sempre condiz com a nossa situação. Daí também queremos ficar ricos rapidamente, ter o corpo perfeito, ser bem-sucedidos antes dos 30 anos, ser produtivos todos os dias. Mas sabemos que a vida não funciona assim. E quando a vida não acompanha esse padrão das redes sociais, surge aquela sensação de que estamos ficando para trás, como se estivéssemos fazendo algo errado, como se fôssemos menos, como se todo mundo estivesse vencendo menos a gente. Isso pode gerar ansiedade, frustração, baixa autoestima e até sintomas depressivos. Afinal, aprendemos a medir a nossa vida pela regra dos outros, e isso, sem dúvida, sobrecarrega a mente e aumenta ainda mais a sensação de cansaço. Outro ponto interessante é que quando olhamos para fotos antigas dos nossos pais, muitas vezes eles pareciam mais leves e menos cansados. Talvez isso ajude a explicar uma diferença entre as gerações. Muitos dos nossos pais viviam com menos comparação, menos estímulo ao consumo e mais contato com a própria realidade. Trabalhavam, gastavam menos, muitas vezes conseguiam conquistar algo aos poucos, uma casa, uma moto, um terreno ou um pequeno negócio. Claro que eles também tinham problemas, a vida deles não era perfeita, mas talvez sofressem menos com a pressão de parecer bem-sucedidos o tempo todo. As redes sociais não são um problema. O problema é esquecer que aquilo é vitrine, é recorte. Não é realidade completa. Porque quando você compara a sua vida inteira com o melhor momento da vida de alguém, quase sempre vai se sentir insuficiente. Talvez a nossa geração não esteja fraca, talvez esteja apenas tentando viver em um mundo que exige demais, compara demais e acelera demais. Crescemos acreditando que precisamos vencer, produzir e ter sucesso, mas esquecemos que antes de tudo precisamos viver. A vida dos outros pode parecer perfeita pela tela, mas ninguém conhece os desafios que existem fora dela. Por isso, agora é o momento de olhar mais para dentro, valorizar o simples e entender que sucesso não é apenas dinheiro ou aparência. Sucesso também é ter paz, é ter saúde, é dormir tranquilo, é estar presente. E se você se sente cansado, perdido ou atrasado, lembre-se, ainda dá tempo. Tempo para recomeçar, tempo para mudar os hábitos e tempo para construir uma vida que faça sentido para você e não apenas para impressionar os outros. E para finalizar, quero deixar algumas mudanças simples que podem melhorar muito a sua qualidade de vida. Primeiro, tome um pouco de sol pela manhã e faça uma breve caminhada. Tenha contato com o dia, com a natureza e lembre-se que você é um ser vivo, não uma máquina. Segundo, tente ficar longe das redes sociais pelo menos 1 hora antes de dormir. Isso pode fazer uma grande diferença na qualidade do seu sono. Terceiro, faça uma dieta de comparação. Pare de seguir perfis que fazem você se sentir insuficiente, atrasado ou vivendo errado. E por fim, pratique atividade física regularmente. Não precisa ser perfeito, comece com 3 vezes por semana. Seu corpo, sua mente e sua qualidade de vida agradecem. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém da nossa geração que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal Dr. de Botina. E até o próximo vídeo.